edição do meu, do seu, do nosso jornal Uga Uga. Notícias de hoje. Uma lei sancionada no dia 10 de março pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva exige a inclusão no currículo escolar das disciplinas de História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira, tanto para escolas públicas quanto para particulares. A lei foi elaborada com a intenção de informar e conscientizar os jovens sobre as contribuições dadas por esses povos à nossa sociedade, tanto na área social e cultural, quanto na política e econômica. Em dezembro de 2007, foi realizado um vestibular específico na Universidade Federal do Paraná. De 164 inscritos, 45 índios foram aprovados. As inscrições foram gratuitas e o transporte foi viabilizado através da FUNAI, que não cobraram nada pelo mesmo. O teste foi efetuado para a inclusão dos índios no padrão social. E no próximo bloco, entrevistaremos a professora Maria Alice. Como nosso único patrocinador é Reebok, voltamos com a nossa programação normal. Agora vamos chamar ao estúdio a professora Maria Alice para dar a sua opinião sobre os índios no Brasil. Boa tarde. A gente queria saber qual seria a sua opinião em relação aos índios na sociedade atual. Bom, eu penso que o índio ele é muito discriminado, né? Ele hoje no Brasil ele ainda não tem as suas terras demarcadas e ele vive uma condição de marginalidade. As pessoas quando passam nas ruas, né, que observam índios vendendo artesanato, elas desprezam, elas às vezes têm medo, elas encaram o índio como um animal, né? E ele não é um cidadão, tem direitos na sociedade como qualquer outra pessoa, né? Embora a maioria das pessoas não encare o índio assim. E sobre a lei que exige a inclusão no currículo escolar das disciplinas de História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira? Qual a sua opinião? É interessante que foi preciso elaborar uma lei para que fosse obrigado as escolas trabalharem com esses temas, né? Os temas do índio e os temas dos afrodescendentes, dos indivíduos que vieram da África para o Brasil, né? E que hoje formam grande parte da população brasileira. A maioria dos livros didáticos, eles vêm com capítulos específicos sobre a África e capítulos específicos sobre o índio, porque a ideia que geralmente o aluno tem do índio e do africano é que eles vivem na selva, né? E essa ideia ela precisa ser mudada e justamente tentando incluir esses indivíduos na sociedade, né? Nos livros didáticos que o governo oferece nas escolas, que ele entrega nas escolas, já vem separado em capítulos essa disciplina. Muito obrigada pela sua presença e voltamos e vamos às ruas com Tatiana Felipe. Boa tarde, Jéssica. Vamos agora saber a opinião dos professores e alunos da nossa escola sobre os índios na sociedade atual. Boa tarde, Eliane. Boa tarde. Qual a sua opinião em relação aos índios na sociedade atual? Olha, eles reclamam muito, né? O que a gente vê, a gente tem Aldeia Guarani aqui em Biguaçu, eles reclamam muito, só que eles recebem ajuda sim. Um pouco que eles têm é preguiça, tá? Má vontade. Tu trabalhando numa aldeia, tu tem um pouco de ideia do que eu tô falando, assim, se tu fosses lá, né? Porque assim, ó, eles recebem todo tipo de ajuda estadual, municipal, da FUNAI, que é federal, e mesmo assim eles não se ajudam. Eles não podem sair da aldeia para pedir esmolas, e a gente vê eles indo pedir esmolas no centro. E eles não podem fazer isso, entendeu? Lá mesmo, assim, ó, acorda de manhã e vai todo mundo para a escola, porque todo mundo come na escola, porque a merendeira é da própria escola. Isso que eu estou falando é assim, baseado em relatos de uma amiga que já trabalhou lá, tá? Então, eles não se ajudam. Tu pode ver que quando eles entram no ônibus, eles têm um cheiro de fumaça. Esse cheiro de fumaça vem da onde? Eles não estendem roupa como a gente na rua, né? Eles estendem as roupas dentro de casa porque elas saem de manhã e voltam à noite. Elas batem perna o dia inteiro. Para tu ter uma ideia, numa época veio uma quantidade de mudas de palmito
para a aldeia, para eles fazerem o replantio, porque eles comeram todo o palmito que tinha nativo. Então era para eles fazerem o replantio. E eles não fizeram. Quem fez foi a professora da aldeia, a filha da professora e o marido dela. Tá bom então, muito obrigada. Direto da sala dos professores Cônigo Rodolfo Machado, iremos falar agora com a dona Zaide. Qual a sua opinião em relação aos índios na sociedade atual? Bom, a minha opinião é que eles deveriam ser mais respeitados, que eles tivessem, como é a lei, né, um direito na sociedade em todos os âmbitos, na escola, na indústria, no comércio, em todos os âmbitos da sociedade. E que eles realmente fossem respeitados como seres humanos, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos aqui com 4 alunos do 2º ano e agora eles vão responder qual a opinião deles em relação aos índios na sociedade atual. Sandro, qual a sua opinião? São todos vagabundos. Lá no material não fazem nada e ficam tomando cachaça o dia todo. Mesma coisa que eu. Os índios, muita gente tem preconceito, né? As pessoas que eles são. Eu acho que o governo não dá muita assistência. A mesma coisa que esse também, tudo igual. Muito obrigada. Vamos falar agora com o professor de Geografia, Sidney. Qual a sua opinião em relação aos índios na sociedade atual? A sociedade atual que está falando é a sociedade capitalista? A nossa sociedade? Porque pode ser a sociedade... É, a nossa sociedade. Porque pode ser a sociedade atual deles também, né? Que mudou bastante em relação ao que era antes, né? E eu acho que eles deveriam ficar na sociedade deles, influenciada por eles mesmos, não na sociedade dos brancos, né? Quer dizer, os brancos impõem uma sociedade diferente para eles. Então, mas o que é melhor para eles? Se a gente sabe que na época lá do descobrimento, não houve descobrimento porcaria nenhuma, os brancos trouxeram várias doenças para eles, e daí foi coisa boa? Não, foi coisa ruim. Então agora estão trazendo tecnologias novas que muitas vezes não vão conseguir sustentar, manter eles dentro dessa tecnologia e podem trazer novas doenças, tipo estresse. Né? Todo mundo estressado, o índio não é estressado. Quer dizer, acredito que não, né? Vai lá, casa, pega um negocinho aqui, outro ali, a mulherzinha tá tudo lá assim, já pronto, né? Só chegar. Mas eu acho que não é uma boa, não. Se essa sociedade, tu estás perguntando, a sociedade, nossa sociedade moderna, eu acho que não é uma boa. Deixa eles viver a sociedade deles. Eles desenvolvendo a sociedade deles. Tá bom então, muito obrigada. Um beijo. Gostaria de agradecer a oportunidade, né? Não somente da entrevista, mas também do lanche, né? A população de índios quase triplicou na Paraíba nestes últimos 15 anos. De acordo com os dados do IBGE, eles eram apenas 3,7 mil no censo de 91, número que passa dos 10 mil atualmente. O crescimento foi maior do que o movimento registrado em todo o país, onde o percentual de pessoas que se identificam como índias subiu de 0,2% para 0,4%, variação que contabilizou um crescimento anual no número absoluto acima dos 10%. Entre os estados onde o aumento foi mais acelerado está o Rio Grande do Norte, onde a população aumentou em média 26,4% por ano. Já Alagoas figura entre os de menor crescimento, com menos de 6% ao ano. E assim encerramos mais uma edição do nosso jornal, fazendo um apelo à nossa sociedade que se conscientizem e deem menos valor ao que dita nosso regime capitalista, e que tenham maior sensibilidade perante nossos problemas sociais, e comecemos assim uma nova luta a favor da paz mundial. Boa tarde. Vai, continua. Ai, não dá, cara, não dá.
Narcisinho arcaico. Para de fumar. Não tô filmando. Tá filmando. Tô gravando. Quem sabe? E assim encerramos mais uma edição do nosso jornal, fazendo um apelo à nossa sociedade que se conscientize e dê menos valor aqui. Hã?